ponto é que a gente fala em desigualdade, a gente menciona desigualdade, a gente traz números, índices, etc. de desigualdade, mas a gente não leva a desigualdade realmente a sério. A gente não leva a sério a ideia de que existem pessoas que têm muito, existem pessoas, e muitas pessoas, que não têm nada e parece que tá tudo bem. Túlio, seja muito bem-vindo. Aqui a gente está falando muito de como a gente faz para atingir um futuro em que as ODSs foram atingidas. Mas me parece que esse é um mundo que nunca existiu. Para chegar num mundo que nunca existiu, que revolução em tecnologia humana, né, em política, por exemplo, a gente precisa para chegar nesse mundo? Ju, é um prazer estar aqui com vocês e a primeira coisa que eu falaria é que, na verdade, as ODSs são um caminho para esse mundo que a gente quer. Porque antes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, existe um ideal de sustentabilidade que se construiu e isso de fato é o ideal. Isso de fato são ideias, perspectivas, coisas que estão num universo quase que utópico, quase de nossa, seria o ideal. E para chegar lá, a gente precisa de estratégia. A estratégia são esses objetivos. Então, o caminho, talvez, para a gente enxergar, é entender como cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão nos dando uma base ou uma estrada pavimentada para a gente conseguir construir esse caminho que a gente quer chegar. Você fala bastante de salário digno, né, que é uma das ODSs. Já que você falou de utopia, fala para mim, a gente não se move, a gente não transforma se a gente não sonha. Da tua perspectiva de quem estuda trabalho digno, o que é a utopia? O que a gente deveria trabalhar para construir? Perfeito. A utopia geralmente, a gente pensa em utopia como uma coisa do impossível. Na verdade, a utopia é o sonho que deve ser sonhado, né? E um sonho que deve ser sonhado é um sonho que você consegue enxergar possibilidades e perspectivas. E o que está por trás do sonho do salário digno é a dignidade. É a ideia de que todas as pessoas que trabalham, todas as empresas, os empresários, os trabalhadores, cadeia de fornecedores, tenham uma relação mais digna com o produto do trabalho, com capacidade de viver e fomentar uma cadeia e crescer, etc. e tal. O que a gente tem discutido muito no movimento é pensar como construir métricas, como construir índices para que as empresas que estão assinando o pacto, que estão junto com a gente, consigam de fato metrificar isso, né? Porque uma coisa é você falar de uma empresa que tem 6 mil funcionários, outra coisa é de alguém que tem 10 funcionários, outra que tem 100 funcionários. A ideia é como a gente consegue construir uma base para que todo mundo trabalhe em conjunto numa perspectiva de dignidade, que essa é a nossa utopia. Um outro ODS é a desigualdade. O Brasil é um país profundamente desigual e a gente observou a desigualdade aumentar no mundo. Por que ela importa, no que ela é diferente do que a gente vive hoje? Eu acredito que a maior utopia em relação à desigualdade é as pessoas levarem desigualdade a sério. E se as pessoas levarem desigualdade a sério, elas vão entender que é inadmissível a ideia de que existe desigualdade. O ponto é que a gente fala em desigualdade, a gente menciona desigualdade, a gente traz números, índices, etc. de desigualdade, mas a gente não leva a desigualdade realmente a sério. A gente não leva a sério a ideia de que existem pessoas que têm muito, existem pessoas, e muitas pessoas, que não têm nada e parece que tá tudo bem. Então, acho que o primeiro ponto para essa utopia é a gente, de fato, levar desigualdade a sério. E levar desigualdade a sério em uma estratégia de desenvolvimento sustentável é criar caminhos para realmente deixar as coisas mais equânimes, né? O movimento salário digno é um deles. O movimento raça prioridade, por exemplo, é outro. A gente está discutindo a desigualdade racial de acesso ao mercado de trabalho e criando caminhos, estratégias para que as pessoas de fato tenham acesso a isso. Bom para todo mundo, né? Afinal, quando a gente deixa as pessoas de fora, não importa a sua cor, gênero, sexualidade, território, a gente está transformando o mercado num lugar menos bom ou mais pior, onde a gente não tem acesso a pessoas incríveis, a mentalidades, a perspectivas, a diversidade. Mas também em outros campos, né? Acho que o ponto é, a desigualdade ela precisa ser levada a sério. Ela não pode ser só um papo de abraçar árvore, uma coisa de, quero um mundo colorido, ou papo de caridade, olha só como eu... Não, é um plano.
um mundo desigual, e todas as pesquisas, economistas, cientistas sociais têm mostrado nos últimos 60 anos praticamente. O mundo, se continuar como continua, baseado na desigualdade, é um mundo que vai chegar ao seu fim, né? Afinal, todas as crises que a gente está enfrentando têm direta associação com isso. Toda vez que a gente fala de inovação, a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em chip, a gente pensa em biotecnologia e tal. A gente não pensa em inovação social. Então, como que as ciências humanas podem nos ajudar a criar inovação para mudar o jeito que a gente se organiza, que a gente pensa, que a gente se relaciona, a política mesmo entre os países, a cooperação entre os países, a cooperação entre setor público e privado, para que a gente possa atingir coisas que a gente nunca atingiu na história da humanidade. O ponto é que as ciências humanas, né, como um todo, né, ciências sociais, históricas, aplicadas, etc. e tal, elas estão no centro dessas transformações, porque toda tecnologia, que nada é mais do que um instrumento, uma ferramenta, que concebe uma transformação na vida dos seres humanos, para que essa transformação aconteça de fato, né, e de fato tem impactos positivos, ela precisa considerar o ser humano. E para considerar o ser humano, ela precisa de uma bagagem, de um repertório que lide com as expectativas, vivências, culturas, contextos dessas pessoas. É muito interessante que alguns programas, que inclusive são vistos como programas inovadores de tecnologia, de inteligência artificial, etc. e tal, na grade ou no fundo do interesse deles tem filosofia, tem sociologia, né? Porque não dá para você pensar em robótica ou em engenharia biotécnica se você não tiver filosofia por trás, se você não tiver antropologia por trás. Então, para responder pontualmente, as ciências humanas, as ciências sociais, elas estão no centro desse processo, até porque a capacidade que nós temos de identificar e detectar as nossas emoções, os nossos afetos, as questões culturais, elas ainda são muito humanas. A capacidade de fazer conta, construir pontes, etc. e tal, elas são cada vez mais maquínicas. E assim, a máquina já faz isso e cada vez faz melhor do que a gente. Então, olhem para as ciências humanas com carinho. Qual?